Nossa, eu acho que desde que eu era adolescente, eu acho que eu me via falando que eu queria ser ilustradora. Mas na época era artista, né? Mas depois dos 18, as pessoas falam pra você, não, isso não dá dinheiro. Aí você desiste, né? Toda vez, né, a família, meus pais chegavam tipo no quarto assim, me via desenhando, filho, vai estudar para um concurso, guarda esse lápis, isso aí não dá futuro para ninguém, isso aí não. Aí eu escutava muito, né, parentes também, né, pessoal. Quando não escutava era de ver mesmo assim, aquele olhar feio, né, quando eu chegava, você olha e as pessoas querem que você se dê bem na vida, mas com o que elas sonham para elas, né? Também tive um momento de trancar o mestrado, né? Eu tranquei o mestrado por um semestre. E aí, no que eu tranquei o mestrado, também tive uma grande resistência, né? Porque, se ela não vai fazer concurso, pelo menos ela está fazendo mestrado aqui. E aí, esse momento de parada foi um atrito lá com a minha família. A empresa que eu estava trabalhando fechou. Uma hora para outra, do dia para noite, a coisa ficou feia, né? Tava casado com filho e já vinha meu segundo filho. 34 anos, 33, 34, por aí que eu comecei a redescobrir o desenho novamente. Os familiares, meu Deus, agora o Matheus sem emprego. E ainda mais quando eu disse, eu não vou trabalhar com tal coisa, eu vou investir na arte. Meu Deus! Eu só via as pessoas com os olhos arregalados, assim, né? Ainda mais às vezes quando não dava muito certo as coisas, né? Os valores eram bem baixos, era bastante volume de serviço, não era o suficiente para pagar as contas do mês. Fui tentando fazer de outras formas, jogando desenho no Instagram, mas não tinha resultado, né? Quando a gente não sabe como seguir, a gente perde muito tempo, né? Tentando. Olha, eu não tinha nada de nada. Os desenhos que eu tinha, não eram nada comerciais, né? Como eu falei, era realista, então era tudo comigo. Então eu já trabalhava com meu pai, antes um pouquinho dos 18 ali, eu já trabalhei em obra, né? Então já fui ajudante de gesseiro, ajudante de pedreiro, ajudante de pintor. E aí com o tempo a coisa foi ficando bem difícil, bem difícil. E aí eu cheguei a me casar e tudo. Eu tava em outra gráfica, ganhando mal pra caramba, tava tensa a situação. Eu ganhava, era um salário mínimo, era 1.200, né? Aí a pessoa falou, é o seguinte, não tá dando certo, não tá dando para pagar aqui. Isso no mês que meu filho nasceu. E não fechava grandes projetos, era sempre coisinha pequena. Aí o quadrinho eu recebi a proposta mais ou menos um mês depois, assim. Olhei o celular sem acreditar, né? E aí ela já assou o valor para mim, o adiantamento, né? É esse de 12 mil euros e você tá interessada? Aí eu, bora, né? Bora. Aí foi assim uma nova fase que começou na minha vida, né? O maior trabalho que eu já peguei de longe. E eu acho que o quadrinho foi muito importante para afirmar para minha família que é possível ter esse retorno financeiro, né? Esse apoio, né, dos materiais, da comunidade, foi essencial. Verdade. Quando eu fechei um livro de R$2.000, de 30 páginas, eu tava no céu. Eu consegui cobrar bem mais, né, do que eu imaginava, assim. Então, só o projeto dessa empresa chegou a dar quase R$20.000. E hoje eu digo, uau, né, cheguei em um lugar que eu queria e nem sabia. Eu fui prospectando, eu tinha 5 ilustrações no portfólio, 5 projetos. E assim, aqueles projetos bem pequenininhos, com pouca coisa. Essa questão de acreditar também, né? Eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente vive todo dia apaixonado. Eu tava recebendo, juntando ali, dividindo direitinho o que eu tava recebendo, deu 9 mil por mês, nesses 3 meses. E todo mundo pagando mesmo os valores que eu falava. E eu fiquei, nossa, caramba, cara, ilustração. Tipo assim, eu levo a sério o que eu faço, eu consigo falar hoje em dia, eu consigo chegar pra eles e falar, sim, eu sou ilustrador. Eu não tenho vergonha disso. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Eu sou Vitor Boirin, ilustrador profissional há 15 anos e já estive do outro lado durante outros 15 anos contratando ilustração. E aqui nessas aulas eu vou te mostrar os novos caminhos, as novas formas de você ganhar clientes e ter trabalhos constantes com ilustração em mercados lucrativos que permitem aí uma renda mensal entre 5 e 10 mil reais ou mais, como você vai ver em muitos exemplos aqui nessa nossa nova realidade de mercado. Um mercado que tem mudado com as regras, tem mudado com a chegada da inteligência artificial. Muita coisa está mudando, mas também tem muita oportunidade aparecendo aí, por isso
fica aqui comigo, porque você vai sair assim com a cabeça explodindo no final das nossas aulas, tá bom? Enquanto você está assistindo, vai comentando aqui embaixo, coloca no chat, coloca nos comentários de onde você está assistindo, a cidade, o teu estado, para você já ir aí interagindo com a galera. E lembrando, apresentando aqui, essa é a nossa hashtag oficial, Tamo Junto. Coloca no chat aí a mãozinha Tamo Junto ou TMJ, como você preferir. Tamo junto, porque eu tô aqui com você para que você saia dessas aulas transformado aqui e saber um passo a passo de como conseguir ganhar clientes e ter trabalhos constantes com ilustração. E uma coisa que acontece muito, que nós artistas, a gente vive naquilo que eu chamo de uma bolha de realidade. Aconteceu comigo quando eu trabalhava em agências de propaganda em Curitiba, aconteceu quando eu me mudei aqui para Santa Catarina, ali em 2015, e acontece muito com vários artistas assim, em contextos diferentes, né? Eu trabalhava em Curitiba num mercado que paga tradicionalmente pouco por ilustração. E como eu estava ali naquela realidade, era assim lá há 20 anos atrás e continua sendo assim ainda hoje, e como eu estava ali, todas as oportunidades que apareciam para mim, e isso quando eu contratava ilustração também, era que sempre vinham orçamentos baixos, não vinham orçamentos com valores legais. E eu achava que essa ali era a única realidade. Eu achava que em todos os lugares era como Curitiba. Por isso que eu falo que eu estava dentro de uma bolha de realidade. Isso acontece, por exemplo, para muitas pessoas que vendem desenhos na sua cidade, vendem desenhos aí na sua região, ou vendem ilustração para pessoa física. Como esses mercados geralmente pagam valores baixos, aí os seus 20, 30, 50 reais, 200 reais quando paga bem numa ilustração, a gente acha que essa é a única forma de ganhar dinheiro, né? Essa é a única forma de você conseguir rentabilizar a arte. E aí você faz as contas e pensa, cara, é difícil pra caramba viver de arte. Né? Se você vende por 50 reais uma ilustração, por exemplo, eu vou ter que fazer 20 ilustrações para ganhar R$1.000. Eu vou ter que fazer 100 ilustrações para ganhar R$5.000, por exemplo. Então, realmente, quando a gente está preso dentro dessa bolha, a gente não consegue ver novos caminhos. E aí, quando eu venho e falo para vocês, né, eu sempre falo nos meus conteúdos, que tem projeto aí que paga 3.000, 5.000 numa ilustração, muitas pessoas duvidam. Mas por quê? Eu entendo porque existe essa dúvida, por causa da bolha de realidade. A gente acha que a nossa realidade é igual em todos os lugares. E isso aconteceu também com o Luiz. Eu vou mostrar para você o depoimento aqui do Luiz, só para você ver que ele estava nessa mesma bolha. E olha só o que aconteceu. O pai do Luiz, inclusive, queria que ele fizesse contabilidade, mas ele acabou indo para ilustração. Ele achou um outro caminho. Olha só. Uns meses antes de eu começar a faculdade de artes visuais, meu pai me chamou no quarto e disse, meu filho, eu sei que tu gosta disso aí e tal, tá indo atrás disso, mas tu já pensou em trocar essa faculdade para contabilidade? E sobrou só as dívidas. A minha esposa tinha saído do emprego dela. Antes de embarcar nessa aventura louca aí, comecei a desenvolver um produto meu. Eu tinha surgido uma ideia de transformar as pessoas em seus personagens. O negócio começou a bombar muito, porque o pessoal estava em casa, o pessoal estava sentindo essa necessidade de ter algo para alegrar. Até que chegou ao ponto de não ter como eu absorver tudo sozinho, a parte da produção. Ontem mesmo a gente estava vendo umas fotos antigas aqui e minha esposa falou, olha só, cara, pô, a gente era só olheira, assim. Verdade, cara, domingo a domingo, não tinha feriado, não tinha nada, assim, ó, muita loucura, muita correria, já fazia 2, quase 3 anos que a gente estava nessa. Daí foi onde embarquei na jornada aí das Masterclass e tal, fui pegando as dicas, fui pegando as coisas, e eu cheguei, cara, sem mentira, de cara, assim, ó, eu cheguei na Combo Studio, de animação aí da Animalu, tem animação na HBO Max e tal. Quando essa pessoa me respondeu, eu fiquei, putz, que é isso? Como deu certo? Sim. Aí fechou um orçamento interessante. Eu pensei, pô, dá certo, cara. E durante o trabalho dessa Animalu ali, veio um trabalho de publicidade. Nossa, não pensei 2 vezes, né, cara? O orçamento que eles tinham, um orçamento bom de trabalhar, foi 20 mil o trabalho, para uma ilustração. Na hora que eu vi aquela demanda ali, a cabeça explodia assim. É isso, cara. Dá certo. Não vou precisar ficar embalando coisa, né? Nossa, cara. Não. Na minha cabeça, não, para tudo que nós estamos fazendo, cara. Vamos fazer só isso porque dá certo. Você vê, né? Ele tinha um caminho lucrativo, mas era muito trabalho envolvido. Né? Tava cheio de olheiro ali. E aí, de repente, 20 mil em uma ilustração. Então, comenta Tamo Junto aqui embaixo se você quer ganhar um valor assim, se você acha legal ganhar um valor assim por uma ilustração. E tem o caso do Max também. O Max, ele é mais novo, tem 20 e poucos anos,
E a mãe dele ficou maluca quando ele falou que ia trabalhar com desenho. Né? Inclusive, vamos ser sinceros, qual pai não fica maluco hoje em dia quando a gente escuta isso, né? Mas olha só o que aconteceu com o Max. Não, quando eu contei pra minha mãe, todo mundo aqui em casa ficou doido, né? Porque mora eu e minha mãe, meu pai e 4 irmãos. Então, quando chegou isso, todo mundo ficou feliz e tal, que não sei o quê. Mas nessa época, a gente estava aqui, o negócio estava complicado, né? E assim, desses 4.000, 3.000 foi pra conta de casa, assim, sabe? Que tava precisando bastante. E a arte meio que salvou a minha família nessa época, porque tinha conta de água que tava chegando uns R$ 700 por causa de vazamento. E aí, então, poxa, eu usei todo o dinheiro possível para deixar as contas aqui em dia. Paguei parcela de IPTU, ajudou na compra do mês e tal. E desses 4.000 eu fiquei com 1.000. E dos R$ 1.000 ficou só pro computador, que eu tinha que fazer alguns ajustes nele, né? Fazer alguns upgrades. Mas para mim valeu toda a pena, porque só do fato da gente não ter passado dificuldade e tal, é isso que eu vi, caramba, a arte tá salvando minha vida e também a minha família, né? R$ 4.000 em um mês. Para quem está começando, e 4.000 que ajudou toda a família ali quando a situação deu uma apertada. Mas o melhor assim, não é só fechar 2, 3 ou 4.000 por mês, ou fechar um projeto de 20.000, como o caso do Luiz, por exemplo. É saber que muitos outros projetos como esse aí vão vir. É uma nova possibilidade, um novo caminho que se abre na frente. Uma profissão que achava que antes não era rentável e se vê que sim, ela pode ser muito próspera, pode ser sim muito rentável. Inclusive, na semana passada, eu entrevistei o Max de novo, né? Eu coloquei ele chamei ele no podcast Vida de Ilustra, e ele comentando que tem meses já que ele está tirando em torno de R$ 15.000. É claro que a renda ela vai, sobe, desce dependendo do momento ali, mas cara, 4.000, 15.000, dá ou não dá para ter uma vida legal com ilustração, com desenho? Então, essas aulas, eu preparei elas especialmente para você que desenha bem, ou desenha assim, ó, gostaria de desenhar um pouco melhor, mas se você principalmente quer pegar trabalho com desenho. Para você que é artista, já vende algumas encomendas, algumas commissions para pessoas físicas, você já é ilustrador, pega alguns freelas de vez em quando. Para você que é iniciante, desenha por hobby, gostaria de trabalhar com desenho, fazer uma transição de carreira, ou então ter uma segunda fonte de renda, né? Trabalhar nas horas vagas com algo que você gosta e ainda receber por isso. Né? Para você que quer também tem o sonho de ter um livro ilustrado, um produto, um pôster, poder pegar, ter a tua ilustração palpável ali na tua mão. Para quem também, essa semana, para quem acompanha o meu trabalho no Café com Ilustra, no Instagram, para quem está cansado de tentar e não conseguir avançar. Essa semana é para quem cansou de ouvir de outras pessoas, cansou de ouvir da sociedade que não dá para viver de arte no Brasil, não dá para trabalhar com desenho. Tá? Então aproveita agora para a gente continuar se conhecendo, coloca no chat, coloca nos comentários em que momento da tua carreira você está, se você é iniciante, intermediário ou avançado. E se você precisa de apoio na tua casa, se você precisa do apoio de alguém, aproveita e chama essa pessoa para assistir, manda o link dessa aula para a pessoa assistir, para que ela possa ver com os olhos dela, ouvir com os ouvidos dela, que sim, é possível. A gente vai ver muitos casos aqui de ilustradores que seguiram um caminho simples, um passo a passo simples e que todo mundo pode aplicar. Tá? Um pouquinho da nossa dinâmica aqui da nossa semana. No final do evento, a gente vai sortear um iPad mais um Apple Pencil, que é o material que eu, Vitor, uso para ilustrar hoje profissionalmente. Eu trabalho 100% nesse equipamento aqui e a gente vai liberar, né, num sorteio aqui no final do nosso evento. Como é que vai funcionar? Ao longo das 3 aulas, você vai encontrar 3 senhas secretas. Em algum momento da aula vai aparecer a senha. Eu não sei em qual momento é esse, tá? Mas em algum momento aparece a senha do iPad. Você vai anotar ela. Por favor, não coloque nos comentários, não coloque no chat, para não beneficiar aquela pessoa malandra que só quer participar do sorteio. Né? Eu gosto de premiar o comprometimento. Então, anota e guarda para você, tá bom? Combinado? Então, você vai ter que anotar as 3 senhas da aula 1, da aula 2 e da aula 3. Então, cada aula vai ter uma senha. E no final da aula 3, a gente vai liberar um quiz. É uma série de perguntas relacionadas ao conteúdo aqui da nossa semana para você responder. Você tem que acertar 70% do quiz e acertar as 3 senhas secretas. Acertou, você vai estar apto ou apta a participar do sorteio que vai acontecer
na aula 4, no domingo. Essa aula vai ser ao vivo e você tem que estar ao vivo para participar do sorteio. Se não, se você estiver apto, for sorteado e não estiver lá, você perde a vaga e perde o prêmio, tá bom? Como já aconteceu em eventos anteriores que a gente fez. Combinado? E no final da aula de hoje, eu vou te mostrar como você vai participar do sorteio de uma vaga no Ilustra SA, que é o meu curso completo, que a gente abre as inscrições na semana que vem. Mas fica até o final da aula, assista tudo, porque eu vou contar para você certinho como você vai fazer para concorrer a essa vaga no Ilustra SA. E também, no final da aula de hoje, eu vou liberar a senha do PDF com o resumo da aula de hoje. O link do PDF com o resumo da aula de hoje já está aqui embaixo, você já pode baixar, mas ele está protegido com uma senha, tá bom? Então, aí no final da aula, você pega essa senha ali e coloca lá para liberar o conteúdo, combinado? Então, bora lá, lápis e caneta na mão. Eu quero contar um pouquinho da minha trajetória só para contextualizar você. Ah, mas lá vem o Vitor contar a história agora. Eu quero conteúdo. Gente, já é conteúdo a partir dessa trajetória, porque eu vivi o que você já viveu ou eu vivi o que você está vivendo hoje. Eu sei as dificuldades que você enfrenta, ou as dificuldades que você já enfrentou quando a gente fala de ilustração de carreira artística. Tá? Eu desenhava quando eu era criança, mas eu não desenhava, tinha nada demais. Aquele desenho sem pretensão nenhuma. Aqueles desenhos comuns, na escola mesmo, e eu não era o cara mais talentoso da sala. Tinha outras pessoas que desenhavam muito bem. Eu tinha amigos que desenhavam muito bem. Então eu desenhava como uma criança comum. E aí, quando chegou na adolescência, quando a gente começa a se comparar com as outras pessoas, começa a comparar o nosso desenho com os outros, eu larguei. É uma fase complicada que a gente se compara muito e eu acabei largando ali. Então, chegou um momento que eu falei assim, cara, não sei desenhar, deixa isso aqui para os outros, isso aqui não serve para mim e seguir na carreira, em outra carreira aqui. Eu tinha o lado criativo dentro de mim, mas eu deixei ele totalmente de lado, tá? Porque tinha gente melhor que eu, né? E acabei deixando de lado. E eu lembro que em 1997, faz tempo já, eu estava no primeiro ano do ensino médio, na época se chamava o segundo grau, eu decidi que eu ia fazer publicidade e propaganda. Eu ia fazer publicidade e propaganda, eu cheguei em casa e falei assim pro meu pai, eu vou fazer publicidade e propaganda. E aí a reação do meu pai, ele falou essa frase aqui, ó, e você vai viver do quê? Né? Eu entendo, meu pai, eu entendo a nossa sociedade, porque meu pai queria que a gente estudasse, tivesse direito, fizesse medicina, fizesse engenharia, né? Publicidade e propaganda, pô, né? Ou como se você já quer ir pra arte, vai fazer arte, tá maluco, vai viver do quê? A gente cansa de escutar essa frase aqui, né? Mas mesmo assim, ele me incentivou, claro, me formei em publicidade e propaganda na Federal do Paraná e segui trabalhando em agências de publicidade de Curitiba até 2007. Até aqui, contratando ilustração, vendo muito ilustrador muito bom, mas eu ainda não desenhava. Aí, em 2007 eu virei sócio de agência. Foi muito legal ser sócio de agência, eu aprendi muito com... Acho que é ali que a parte empreendedora veio até mim. Só que a criatividade foi ficando de lado. E aí na época a gente viajava muito para São Paulo, fazendo reunião, apresentando agência, tentando vender mídia, enfim, trabalho comercial ali. E a parte criativa cada vez mais de lado e a frustração foi muito grande. Aí o que aconteceu? Em 2009, eu queria continuar trabalhando na área criativa. Só que na agência não estava me permitindo isso na época. Na agência eu cuidava da direção de arte, que é a parte visual. Mais ou menos como o design gráfico, tá? Eu cuidava dessa parte. Só que, de novo, ela foi ficando cada vez mais de lado. Eu estava cada vez mais no dia a dia de agência envolvido em reunião, em gestão de pessoas. Tá ali sempre... enfim, processos comerciais de gestão. E cada vez mais ali a parte criativa ficando de lado. E aí eu comecei a desenhar por hobby. Né? Eu comecei a desenhar no caderninho, assim, sem pretensão nenhuma. E eu fazia desenhos assim, sem pretensão nenhuma. Né? Até às vezes repetia uma boca ali, tentando encontrar um estilo, mas era um desenho sem pretensão nenhuma. De repente, não, vou tentar fazer uma pintura realista. E saíam coisas medonhas assim, ó. Eu não mostro muito esse desenho, nunca entrou no meu portfólio, mas assim, fazia esse tipo de coisa. Então, às vezes eu tentava com caneta, de repente eu fazia uma pintura digital, de repente eu fazia uma coisa mais abstrata aqui, sempre assim, ó, sem pretensão nenhuma. Sempre exercendo a criatividade. Mas assim, gente, eu não sei você, tá? Mas eu tenho um ego que adora se comparar com os outros. Qual artista que não gosta de se comparar com os outros, né? Como eu tinha muito contato com ilustração, como eu contratava ilustradores, eu só via gente fera no mercado, como é mais ou menos o que acontece hoje nas redes sociais, né? A gente vê muita gente boa o tempo todo, e na época isso estava começando ainda. Então, mas assim, eu tinha um contato com muita gente que eu contratava. E eu via trabalhos maravilhosos o tempo todo. Todos os dias. Eu via muita ilustração boa. Fazia parte do meu trabalho estar olhando esse tipo de material.
E eu me achava muito ruim, porque eu me comparava. Mas tudo bem, mais uma vez, eu estava extravasando. Né? Eu estava exercendo a criatividade. Isso não tem fronteiras. Aí o que eu fazia? Eu ia desenhando, postando em algumas redes sociais, em algumas comunidades, alguns fóruns, alguns blogs. Tava tudo legal. Até que chegou um momento em que me veio uma fase de comparação que eu falei assim, cara, meu trabalho realmente é muito ruim. Eu passei a fazer uma comparação não saudável com o trabalho de outras pessoas. E aí veio um bloqueio criativo em 2012 gigantesco. Maior que eu já passei até hoje. A gente sempre tem pequenos bloqueios criativos ao longo da carreira, mas aquele ali me afetou demais. Foi grande mesmo. Eu acreditei o que eu via muitas pessoas muito boas, só que quando eu saí desse bloqueio criativo, eu aceitei que eu não ia chegar naquele mesmo nível técnico daquelas pessoas, daqueles caras que eu idolatrava, né? Pelo menos não naquele momento. Eu pensei assim, quando eu saí do bloqueio criativo, eu sou assim, o meu traço é esse e eu vou seguir nesse caminho aqui. Grava essa palavra caminho, a gente vai falar bastante dela ao longo das aulas, tá? E aí, finalzinho de 2014, início de 2015, me mudei para Santa Catarina, para São Bento do Sul, interior de Santa Catarina. Eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu trabalhava em publicidade, eu ilustrava, já tinha pego alguns clientes, mas em nenhum momento eu cogitei trabalhar com ilustração. Por que eu não cogitei trabalhar com ilustração? Porque eu ia morrer de fome. Eu ia viver do quê? Uma frase, ó, você vai viver do quê? Pelo menos era o que eu pensava, porque eu estava dentro daquela bolha de realidade. Mas eu, mesmo assim, achei outro trabalho, totalmente fora em outra área, mas eu, mesmo assim eu passei a falar assim, sou ilustrador profissional, como plano B. Tá? Eu não ia ativamente ali atrás de clientes. O que viesse para mim estava bom de verdade. E aí o que acontecia? Eu sempre via a galera falando assim, que tava, né, profissionais mais estabilizados falando assim, pessoal, vem um trabalho aqui para mim, não vou conseguir pegar, tô passando para frente. Tô com a agenda cheia. E eu sonhava em ter agenda cheia. Eu pensava assim, imagina que massa o dia que eu tiver a agenda cheia, poder passar trabalho para frente. Mas eu não entendia como. Na verdade, eu achava que eu entendia. Eu achava que para conseguir ter agenda cheia, eu tinha que ter um nível técnico absurdamente forte. E eu acredito que você pensa dessa forma assim também, tá? Eu achava que eu tinha que desenhar como aqueles artistas que mais me inspiravam. Aí, finalzinho de 2018, começo de 2019, a vida me fez ilustrador. Em tempo integral, de repente, da noite pro dia, eu estava só com a ilustração na mão, cheio de dívidas, porque a gente tinha terminado de construir a nossa casa. A Melina, minha filha mais nova, recém-nascida, e eu tive que ir pro tudo ou nada. Aí, o que eu fiz então? Eu me organizei, criei uma estratégia, ou eu paralisava ou ia para frente. Eu falei, não, vamos para frente, né? Filha pequena faz a gente se mexer. Eu não tinha escolha. Tinha que dar certo. Eu não sei se você conhece o jogo War, né? Que tem aquele tabuleiro com o mapa do mundo, e você vai seguindo ali a estratégia para dominar o mundo. Mais ou menos isso que eu fiz. Eu comecei a ir ativamente atrás do cliente, e para minha surpresa, eu tripliquei os meus ganhos com ilustração. Eu sabia quanto é que eu tirava uma média antes, e ali eu falei assim, cara, eu precisava que dobrasse. Eu precisava que dobrasse os ganhos para poder pagar as contas do dia a dia. Para minha surpresa, triplicou. E o que aconteceu em 3 meses? Passei a mandar trabalhos para frente. Porque eu estava com o quê? Com a agenda cheia. Então assim, isso aceitando que eu não desenhava bem, que eu tinha muitos problemas técnicos no meu desenho. Tenho até hoje. Eu sou um cara fraco em fundamentos, dificuldade imensa para desenhar perspectiva, para desenhar anatomia, teoria da cor. Eu vi de fato, quando eu comecei a mergulhar de verdade no mercado da ilustração, como o mercado é grande. Eu furei aquela bolha de realidade que eu estava. São vários mercados. Eu vou falar ao longo aqui das aulas de todos esses mercados, como você consegue atuar em cada um deles. E eu vi que cada um desses mercados é maior do que muita profissão tradicional. Aí eu fui e pensei assim, se eu que não desenho tão bem, tecnicamente, consigo viver disso, eu preciso mostrar para aquelas pessoas que desenham melhor que eu, que dá. Eu preciso mostrar para aquelas pessoas que desenham tão mal quanto eu, ou pior do que eu, entre aspas, que nem cogitam tentar trabalhar com ilustração, que dá também. Eu preciso mostrar para essa galera que dá. Porque eu furei uma bolha de realidade e para mim foi uma sensação incrível. E eu precisava compartilhar isso. E é por isso que surgem eventos como esse aqui que a gente está fazendo. Eu vi que existia o quê? Uma lógica, existia mais um fundamento da ilustração que muita gente ignora. O fundamento de vendas, o fundamento da parte comercial, que eu usava no meu dia a dia,
Funcionava para mim que era só eu continuar repetindo como eu já estava fazendo e os resultados se repetiam. E o legal é o quê? Que depois, no final de 2019, eu comecei a passar esse método para frente e outras pessoas começaram a ter resultado também. E nunca é tarde para começar, isso que eu quero que você entenda. É possível você ir atrás. É possível você ir atrás de algo que você realmente ama. Você trabalhar com algo que você realmente gosta. Olha só esse caso aqui do Lucas. Uma empresa que eu tava 10 anos já trabalhando e que eu odiava, assim, fazer o que eu fazia. Com a minha esposa eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa para mudar minha vida. Tipo, eu não posso mais ficar nesse lugar. Tipo, eu acredito que eu consigo, que eu tenho potencial, mas isso aqui tá me matando aos poucos, né, ficar aqui. E eu fechei já ali bem no início com 2 clientes grandes, pagando cerca de $3.500, assim, os 2, que isso já me deu condições de sair desse emprego anterior que eu tava e agora me dedicar para ilustração exclusivamente, né? Me ajudou a mudar a minha vida, né? E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu tô trabalhando finalmente no que eu gosto. Eu perdi muito tempo até descobrir os caminhos. Foram no mínimo aí 9 anos. Até descobrir os caminhos de fato. E esse método que o Lucas usou para atingir esses resultados é o que eu vou ensinar para vocês. Já estou ensinando aqui nessas 3 aulas. E o mais importante, é um método que continua funcionando nessa nossa nova realidade de mercado, com a chegada da tecnologia, com a chegada da inteligência artificial, que tem mudado muita coisa. Mas essa base comercial, esse suporte comercial, esse processo de vendas, esse fundamento de vendas, esse método que eu estou mostrando aqui para vocês não muda. Pelo contrário, ele se intensifica e vai ficando cada vez mais importante. Se você ignorava a parte comercial, se você ignorou até hoje, a partir de agora você não pode mais ignorar se você quer ter chances aí no mercado de ilustração. Então o pensamento que eu quero que você grave hoje é o seguinte: dá para você trabalhar, é possível trabalhar com ilustração independente do teu nível técnico. Existem caminhos para todos os níveis técnicos. Isso para mim é mais do que evidente hoje. Aí você fala assim, mas Vitor, você contratava ilustração. Se você contratava, por que se demorou tanto para ter resultado? Mais uma vez, lembra? Eu estava dentro de uma bolha de realidade. Eu estava dentro de um mercado que pagava pouco. Então, para a gente começar no método aqui agora, eu quero apontar aqui para você agora alguns erros que eu cometia. Talvez você cometa também, talvez esteja cometendo hoje ou já cometeu antes. Para quê? Para você ganhar tempo. Para você ganhar tempo. E eu cometi esses erros achando que era o jeito certo de se fazer. Então, qual que era o primeiro erro que eu cometia? Qual que é o primeiro erro que eu vejo muitos artistas cometendo? É o que eu chamo de criatividade sem direção. O que é isso? Eu criava de tudo um pouco. De repente eu queria trabalhar com quadrinhos, de repente eu queria trabalhar com games. Mas se eu fizesse publicidade, que era a minha área, seria legal também. Se eu fizesse capa de disco, e uma tatuagem, história em quadrinhos e pôster de filme, qualquer coisa seria muito legal. Eu queria desenhar, enquanto isso era divertido. Quando eu reunia isso tudo no meu portfólio, como eu tinha um pouco de cada coisa, quando eu reunia tudo isso no meu portfólio, ficava uma bagunça maluca. Vitor, o que é portfólio? Amanhã a gente vai destrinchar portfólio. Mas basicamente hoje eu quero que você entenda que portfólio é a reunião dos teus melhores trabalhos. A princípio. Mas amanhã a gente vai aprofundar e vamos quebrar esse conceito aqui, tá? Então, quando eu reunia tudo no meu portfólio, ficava uma bagunça maluca. O que acontecia com o meu portfólio? Ele ficava sem foco. Ele ficava sem foco. E um portfólio sem foco, o que ele faz? Traz pouco resultado comercial. Ele fica o que eu chamo de um portfólio pulverizado. Sabe? Ele tenta atirar para todos os lados e nenhum desses tiros sai com a força necessária. Ele traz pouco resultado comercial. Ele não passa credibilidade, não passa confiança. Para quem? Para a pessoa que vai te contratar. E importante, isso aqui que muita gente ignora. Quando eu falo de um portfólio forte, um portfólio que passa confiança e credibilidade, não tem a ver só com a qualidade do teu trabalho. Existem outros pontos que fazem passar confiança, que chama atenção. A gente vai aprofundar isso aqui na aula 2, mas quando você entende que não é só a qualidade técnica que vai passar confiança para um possível cliente, você entende que quando você tem um trabalho, uma ilustração com um nível técnico mais baixo, existem outras formas para você passar confiança para alguém te contratar. Essa aqui a gente vai estar falando de postura profissional, a gente vai estar falando de vendas e de estratégia comercial. São coisas que se fala, gente.
há muito tempo em outras áreas profissionais e que foi ignorada por muito tempo na ilustração. Só que não dá mais para fazer isso. Então eu cometi esse erro. Eu tinha um portfólio sem foco. Eu tinha um portfólio pulverizado. E aí tem um outro erro que eu vejo muitos artistas cometendo, que é a pessoa ter um portfólio vazio. O que é isso? Você entra no site da pessoa, no Behance. O Behance é uma plataforma de portfólio. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês em detalhe, tá? Você entra no site da pessoa e tá vazio. Olha só esse comparativo aqui que eu quero mostrar para você. Esse é um portfólio do estúdio, tá? O portfólio do Building Studio, meu estúdio. Esse é um portfólio cheio, com muitos trabalhos. Olha agora como fica um portfólio vazio. O que passa mais confiança, um portfólio assim ou esse aqui, cheio de trabalhos? Cheio de trabalhos, né? E o que muita gente faz? Às vezes, até numa plataforma dessa, quando você passa o mouse em cima de um quadradinho desse e clica, vai ter ali outros trabalhos, outras ilustrações. Então, muitas vezes, ela tem um portfólio vazio não porque ela tem pouco trabalho, às vezes ela concentra tudo dentro de um quadradinho desse. A pessoa tem que clicar para ver todo o restante. Mas se você faz isso, eu sinto muito te dizer, mas as pessoas, quando vêem um portfólio assim, elas não clicam. Elas têm uma impressão de uma loja vazia. E elas não entram na loja, elas saem fora. Então, quando o cliente vê um portfólio desse, ele entra num portfólio desse, ele fica com a sensação de que o trabalho da pessoa está abandonado. Parece que o trabalho é amador. E lembra que amador é diferente de iniciante. Pode ter iniciante muito mais profissional do que um veterano. Um veterano pode sim ser amador. E é nesse jogo de palavras aqui que você entende que um iniciante muitas vezes consegue pegar um trabalho que um veterano não consegue, com a postura profissional dele. Então uma coisa que eu falo para você é o seguinte, jogue com as cartas que você tem na mão. Porque você vai falar assim, Vitor, eu estou começando, como é que eu vou encher o meu portfólio de trabalhos? Meu trabalho não está bom ainda. Eu preciso encher meu portfólio. Você tem que jogar com as cartas que você tem na mão. O teu trabalho vai estar muito bom daqui a 5 anos, 10 anos. Você vai ficar parado até lá? Eu acho que meu trabalho tem muito a evoluir ainda. Você acha que eu estou parado? Joga com as cartas que você tem na mão, as cartas que você tem hoje na tua mão, o trabalho profissional que você tem hoje na tua mão. Você não pode ficar esperando até lá. Muitas pessoas, por perfeccionismo, esperam ter o quê? Pelo menos 10 trabalhos, 10 ilustrações ótimas para daí colocar no portfólio e daí começar a tentar ganhar cliente. Para daí sim começar a divulgar o seu trabalho. De novo, vou reforçar. Jogue com as cartas que você tem na mão. O que mata mais a sede? Deixa eu mostrar esse exemplo aqui para você. O que mata mais a sede? Um copo com um pouco de água ou um copo vazio? Olha bem para essa imagem aqui, tá? Olha bem para essa imagem. E eu garanto que você vai lembrar sempre dela quando você pensar em portfólio. Me diz assim, ó, o que tem mais chance de fazer você fechar um trabalho? Um portfólio com trabalhos que você acha ruim ou um portfólio vazio? Eu não sei você, mas em uma loja que está vazia eu não compro nada. Mas numa loja que às vezes não tem tudo que eu gosto ali, mas de repente eu acho algo que eu gosto, eu compro. Mas numa loja vazia eu não compro nada. E o raciocínio é o mesmo no portfólio. Joga com as cartas que você tem na mão. Tá? Pode levar anos, literalmente anos, para que você fique 100% satisfeito com o teu trabalho. Como eu falei, eu ainda não estou satisfeito com o meu. E eu tenho certeza que essa semana você consegue reunir 10 desenhos que você tem aí e colocar no teu portfólio. Mas você tem que deixar esse julgamento de lado, o que é bom e ruim ainda nesse momento. Sobe o que você tem no teu portfólio. Você já aumentou infinitas vezes aí a quantidade de chances de fechar um trabalho do que com o teu portfólio vazio. E aí outro ponto que acontece, que as pessoas deslizam muito, é a pessoa mostrar só desenhos no seu portfólio. Como assim, Vitor, mostrar só desenhos? Não, um portfólio de ilustração? Vai mostrar o quê? Fotografia, artesanato, cupcake, bolo, receita de bolo? Ilustração é diferente, é totalmente diferente de desenho. Ilustração, por definição, é um desenho com fim comercial. Tá? Ilustração é um desenho com fim comercial. Então, toda ilustração, ela é um desenho, mas nem todo desenho é uma ilustração. Se eu fizer uma ilustração aqui, nesse sketchbook, e ficar guardado aqui, é um desenho. Se eu fizer o desenho aqui e levar ele para um cliente, se ele virar uma capa de um livro, virar a capa de um banner de um site, virar enfim, se ele tiver um fim comercial, aí sim ele passa a ser uma ilustração. E é isso aqui que quem tem medo de inteligência artificial não entende. Um ilustrador profissional,
não é um simples executor de um desenho. Desenhar bem é só 10% de uma carreira de sucesso na ilustração. São os outros 90% que fazem você ter trabalho, que fazem você ter clientes, você ter fluxo de trabalhos, bons trabalhos comerciais. Quando você entende isso, você percebe que a inteligência artificial atua só em uma parte pequena da carreira. Pensa comigo aqui, a tela toda é a carreira de ilustração. Desenhar bem é só esse quadradinho aqui do canto, tá? Esse pedacinho. A inteligência artificial, ela atua aqui. Uma parte desse pedacinho aqui. Tem todo o restante que é o que faz você conseguir trabalho. Então, no teu portfólio, o que você precisa mostrar se não é só desenho? Você precisa mostrar projetos, não só desenho. Eu vou aprofundar na aula 2, tá? Mas eu quero hoje que você entenda isso. O teu portfólio tem que mostrar 3 coisas. O teu portfólio tem que mostrar 3 coisas. A primeira delas, ele precisa mostrar o que você faz. A segunda delas, ele tem que mostrar como você faz isso. E a terceira parte é mostrar para quem você faz. Se o teu portfólio não estiver contando esses 3 pontos aqui, o teu portfólio está fraco. O que você faz, anota lá, o que você faz, como você faz e para quem você faz. Tá? De novo, guarda isso, porque é essencial para a próxima aula. Aí outro erro, que é reflexo desses erros de portfólio aqui, é que a pessoa não entende como funciona o uso de imagem. A pessoa acha que ela vende uma ilustração. Eu vendo uma ilustração para o cliente e o cliente é dono dela. Na verdade, você não vende ilustração. Você cede o direito de uso por tempo determinado, por condições determinadas. Como assim? É como se você alugasse. Você faz o desenho e fala para a empresa assim, ó, você pode usar essa ilustração aqui durante 3 meses, só no estado de Santa Catarina e só na internet. Ou só em outdoor. Qualquer uso diferente desse que foi acordado no orçamento e em contrato, o cliente tem que pagar mais. Vitor, quem é que vai fazer isso? Todas as empresas fazem isso. Se você não passa essas condições para o teu cliente, a culpa é tua, não é do cliente. É dever teu informar do cliente. Alguns mercados isso já é mais conhecido. Então, quando o próprio cliente pede o orçamento, ele já passa onde ele vai usar a imagem. Mas se você está trabalhando, às vezes, com um pequeno negócio local, você tem que passar as condições de uso de imagem. Outro erro é o ilustrador não ter intenção de mercado. Que nem eu fazia lá no começo. Enquanto sim, é muito bom você experimentar, fazer um pouco de história em quadrinhos, você ter seus projetos pessoais, pintar quadro, você fazer capa de livro. Pensando em resultados comerciais, em táticas e estratégias de venda, você precisa direcionar para o mesmo caminho, direção. A gente vai falar muito de direção aqui. Você precisa direcionar os teus estudos, a tua produção, a tua prospecção. Prospectar é você ir atrás de possíveis novos clientes. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você fica rodando em círculos, atirando para todos os lados e não consegue ter retorno. É como você ir para a rodoviária, para um aeroporto, sem saber para onde você vai. Vai lá para o aeroporto de Congonhas. Vai lá, sem ter uma passagem comprada. Sem saber para onde você vai ficar ali, você não sai dali. E é isso que muita gente faz na carreira. Fica tentando, não dar direção. Você precisa forçar esse direcionamento, essa caminhada na mesma direção. E aí o que acontece se você fica rodando em círculos? Falta trabalho, falta grana. E aí vem aquelas frases de não dá para viver de arte no Brasil. Então você percebe que acontece uma grande confusão na mente do artista. Para quê? Para produzir, não sei o que desenhar, não sei o que pôr no meu portfólio, eu não sei como organizar meu portfólio, eu não sei como conseguir clientes, que é a frase que eu mais escuto. E além disso, o que acontece? Muitas vezes a pessoa erra achando que está fazendo certo. Como aconteceu comigo. Esse é o caminho, e exatamente o caminho que a pessoa está seguindo é o que está fazendo errado. É por isso que eu estou fazendo essas aulas aqui para te ajudar. A pessoa fica o quê? Opa, olha lá, senha do iPad, anota, lembrando, não coloca no chat, não coloca nos comentários, anota aí, guarda, eu já vou tirar rapidinho. Anotou, tirei. Pronto. Aí o que acontece? A pessoa ela fica parada esperando atingir um determinado nível técnico ou definir o seu estilo. O dia em que eu atingir, for tão bom na ilustração, aí eu vou começar a divulgar meu trabalho. O dia que eu tiver meu estilo super definido, aí eu vou começar a divulgar meu trabalho. E isso aqui, gente, é uma das coisas que mais me deixa triste. Por quê? Porque a maioria das pessoas espera
até ela atingir aquele determinado nível técnico e acaba ficando nisso. Deixa eu te contar uma coisa que acontece quando você está bastante tempo trabalhando com ilustração. Quanto mais você avança na ilustração, mais longe você quer chegar. Então você quer chegar aqui, e daí você avançou. Ou aqui, onde você quer chegar, ele não fica parado, ele vai junto. Então conforme você vai avançando, onde você quer chegar, vai indo mais longe. Faz parte da evolução do trabalho. Então se você ficar esperando chegar aqui, não vai chegar nunca. É que nem a minha filha. Minha filha mais nova hoje está com 5 anos e o mais velho 11. Quando ela faz aniversário, ela fala assim né, a Melina e o Lucas. A Melina fala assim, Lucas, quando ela faz aniversário, Lucas, agora eu tô quase te alcançando. Tadinha, ela não sabe que ela nunca vai alcançar ele no aniversário, né? É a mesma coisa que você faz com o teu trabalho. Tô quase alcançando, quase chegando lá. Não, é muito subjetivo. Então você não pode ficar esperando, porque é o que eu mais vejo, é a pessoa esperar, estuda para depois divulgar o seu trabalho. A pessoa quer atingir lá, só que ela acaba desistindo. Porque conforme você avança, onde você quer chegar, fica longe, e você fica com a sensação de que você nunca chega lá, que nunca tá bom. Porque nunca chegou naquele nível técnico. Se você tá esperando chegar em determinado nível técnico e tá parado, coloca um tamo junto aí nos comentários, aí no chat. E se você vê a história da maioria dos grandes ilustradores, repare, vai estudar a trajetória dos teus ídolos da ilustração. Eles tinham o hábito de mostrar o trabalho desde o começo. Desde sempre estavam mostrando seu trabalho. Eles iam tentando, e o que acontecia enquanto eles iam tentando? Eles foram evoluindo ao longo do caminho. Olha a palavra caminho aqui de novo. Eles iam tentando e evoluindo ao longo do caminho. E olha só, tem muito cara por aí hoje, muitas pessoas hoje, que você nem dá bola ainda. Que o trabalho para você ainda está mais ou menos. Só que nos bastidores, essa pessoa está fazendo o quê? Ela está forçando, ela está tentando, está mostrando, está levando para cliente, está prospectando, está desenvolvendo a parte comercial. E hoje você não faz nem ideia que ela existe. Mas ela está forçando essa entrada no mercado. E às vezes tem muitas pessoas melhores do que esse cara aqui que ainda estão esperando. E vão ficar nessa aqui para sempre. E aí esse aqui está forçando e de repente esse faz aquele sucesso do dia para a noite, né, que a gente fala. Mas que a gente não viu nos bastidores o quanto essa pessoa aqui já forçou. E isso puxa para mais um erro que as pessoas cometem. E aqui é o maior erro que eu vejo os artistas cometendo na hora de falando de ganhar cliente, na hora de falar de vendas. E eu fazia também. Tá? Mesma coisa, eu criava, eu desenhava no sketchbook, às vezes digital, né? Cara, tudo isso aqui fazia ícones, fazia umas art not safe for work aqui, fazia umas coisas super detalhadas, cada vez um jeito, de repente fazia uma arte mais vetorial, ou de repente ia lá para um traço, isso aqui é tudo desenho meu, parece um monte de artista diferente, né? De repente eu ia fazer uma pegada mais um quadrinho, e eu fazia o quê? Eu ia desenhava e postava no Flickr, no Instagram, em blogs. O Flickr era forte na época. Eu ia postando. E aí o que eu fazia? Eu estava sempre esperando que alguém notasse. Colocava lá nesses sites, nesses lugares, para que as pessoas notassem. Eu sempre buscava o quê? Que as pessoas dessem likes. E buscava reconhecimento. Eu achava que através dos likes, através das visualizações ali, que os clientes iam vir até mim. Então, o grande erro é você postar e esperar o cliente chegar até você. Eu gosto de fazer uma analogia que é como você abrir um comércio de rua. Você abre as portas, você inaugurou, vai montar a loja, você abre as portas e você espera os clientes aparecerem. Pode ser que tenha movimento, pode ser que não. Tá? Pode ser que a pessoa que entre lá na tua loja seja rica ou não. Você não sabe, você não tem controle sobre quem entra na tua loja, a quantidade de pessoas que vão entrar na tua loja. Você fica na dependência, da pessoa gostar da tua vitrine, então, né, a pessoa gostar do teu portfólio. Você fica na dependência dela se ela vai entrar ou não, ou se ela vai entrar e vai deixar para depois. E você fica na dependência de quanto ela tem no bolso para gastar contigo. E ainda existem fatores externos, né? Se fosse na loja aqui, por exemplo, a prefeitura mudou a mão da rua. Agora os carros não... Antes era via dupla, agora só andam para um lado e não dá mais para estacionar na frente da loja. Aqui na minha cidade aconteceu. As lojas do centro quebraram todas quando a prefeitura tirou as vagas de estacionamento. Os lojistas não tinham controle sobre isso. Né? Se tiver alguma semelhança aí com rede social, por exemplo, de repente a rede social mudou o algoritmo. Agora é só vídeo, não mais imagem. Então são fatores externos que a gente não tem controle. Então a gente fica assim, quando você posta a sua arte e fica esperando o cliente vir até você, você fica sem controle daquilo
que vai acontecer com o teu trabalho. E é até aqui que a maioria dos artistas vão. Eles postam, eles querem, todo mundo quer ganhar cliente, todo mundo quer receber dinheiro pela tua arte. Você quer, eu quero. As pessoas postam, elas estão tentando ganhar cliente. E às vezes até acabam atraindo cliente. Mas sem controle. Sem controle sobre a qualidade e nem na quantidade. Clientes, às vezes acabam vindo clientes que não entendem como funciona o processo todo. O trabalho que dá, os anos de estudo que você colocou ali em cima já. A dificuldade que é você estudar, desenvolver. Eles não valorizam o teu trabalho, eles querem pagar pouco, pedem 1000 alterações, teu dia a dia vira um inferno. E isso não funciona. É isso que não funciona. E por que não funciona? De novo, até pode vir algum cliente, até pode estar tirando uma grana de repente ali. Mas não é o suficiente. Dessa forma, você não consegue viver de ilustração. Você não consegue rentabilizar de uma forma eficiente a tua arte. E aí, com essa frustração, vem os pensamentos de não dá certo, não consigo cobrar mais, é muito difícil, ilustração realmente não dá dinheiro, não sou bom o suficiente, deixa isso para os outros. Sobrecarrega o teu tempo. E aí dá aquele medo de trabalhar só com quem ama. Eu já gabaritei todos esses pensamentos aqui. Todos. E mais de uma vez ao longo do caminho. Tá? E aí, com esses pensamentos acumulados na cabeça, faz o quê? Faz a gente desistir. Faz sentido? Se faz sentido para você, manda um tamo junto nos comentários aqui. Eu aprendi, gente, ao longo do caminho, coisas que se eu tivesse aplicado desde o começo, eu teria encurtado muito esse processo todo. Eu teria, desde lá do começo, ter processos que nem o Max teve ali no comecinho, que eu mostrei para vocês. Já tirando grana legal, tendo a coragem de trabalhar com aquilo que eu gostava de fazer. Eu já engoli muito sapo, gente. Já engoli muito sapo porque tolerei muita coisa que eu não queria em outras áreas de trabalho, porque, cara, eu não teria passado por isso se eu tivesse encarado ter esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês na parte da ilustração. E lá, quando eu comecei, ninguém falava disso, não. Ninguém falava disso. Hoje, eu sei das possibilidades de ganhos de mercados que pagam bem. 5 mil por desenho, 5 mil por um projeto de desenho, por exemplo. E muito mais que isso. Eu vou mostrar para vocês. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, um comprovante de uma transferência que eu recebi de um cliente. Não é para me exibir, não é para me mostrar. É só porque eu preciso mostrar para você. Eu sei que às vezes alguns são mais céticos do que os outros. Mas olha esse valor aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. $4.995 para uma ilustração. Uma ilustração. Tá? Uma ilustração, $5.000, convertendo ali, dá R$25.732. Com o dólar da época ali. Aqui embaixo, nessa aqui a gente consegue ver o outro ali, ó, $6.375. Aqui foram 2 ilustrações. Faz as contas aí, vezes 5, né? Então, de novo, mais uma vez, eu não estou mostrando isso aqui para me exibir. Quando a gente traz resultado de aluno, não é para expor eles, não é para exibir, mas é para mostrar que dá, cara. É para mostrar que pode sim ser rentável a profissão de ilustração. Tem o caso da Fernanda aqui, ó, deixa eu ler para você. Cobrei um valor que no meu antigo trabalho CLT eu levaria 2 anos para conseguir. Em um trabalho de ilustração, ela recebeu o equivalente a 2 anos de trabalho de carteira assinada. Enviei o orçamento e pensei, vamos ver se tudo isso que o Vitor fala vai funcionar. E funcionou. Então, olha só. Funciona, galera. 2 anos de salário em um projeto. E teve o caso da Esther também, que aumentou em vezes 5. Deixa eu ler aqui nessa tela. Essa semana, criei meu modelo de orçamento seguindo o que você ensina e segui a precificação para passar o orçamento ontem. Achei que fosse ser rejeitada pela empresa, que trabalha como freelancer há uns 5 anos, porque eu estava praticando valores muito inferiores antes de aprender a precificação. Para minha surpresa, meu orçamento, com um valor 5 vezes maior que praticava antes, foi aceito. Nem sei explicar a alegria que eu estou sentindo, a confiança que será tudo melhor aqui em diante. Então, de novo, gente, não é... Quando eu falo para você, não é sobre ganhar 5 mil, sobre cobrar 5 vezes mais. É saber que a partir de agora pode todas as vezes cobrar 5 vezes mais. Isso faz toda a diferença na confiança do artista, faz toda a diferença nos pensamentos que vem na cabeça do artista. Mas um alerta importante. Esses projetos podem chegar para você, mostrando como eu falei aqui hoje,
portfólio pulverizado, só postando nas redes e ficar esperando? Até pode. Mas a gente não pode depender da sorte. A gente não pode depender da sorte do cliente passar na frente da nossa loja por um acaso e de repente, tem dinheiro, legal, eu vou te pagar bem. Tem uma forma, galera, que é o que eu estou introduzindo aqui para vocês, de você atrair esses clientes que pagam bem. Clientes que vão entender o valor da tua arte e vão pagar muito bem por ela. São clientes que têm educação visual, que entendem o processo do dia a dia da ilustração muito mais tranquilo. A gente vai aprofundar isso nas próximas aulas, mas quando você entende esses mercados, de como esses clientes contratam, que eles contratam não somente um desenho, mas a entrega de um projeto, que o ilustrador entrega muito mais que isso, tem muito mais envolvido, além da ilustração entregue, mas a gente vai aprofundar isso nas próximas 2 aulas. Tá? A gente vai mostrar uma das formas que a gente está usando, por exemplo, inteligência artificial na nossa nova realidade para ajudar. Aonde? Na técnica do desenho? Não. Prospecção de clientes. Para você conseguir entrar em contato com os clientes. É por isso que você não pode deixar de acompanhar as próximas aulas. De jeito nenhum. Combinado? Então, é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Mostrar o que você precisa fazer para destravar, para você atrair cliente bom com frequência. Clientes que permitem que você viva só daquilo que você ama. Com liberdade de tempo e liberdade geográfica. Com uma renda legal e constante, com fluxo de trabalho. Quer você queira uma renda extra ou quer você queira fazer a transição de carreira e trabalhar 100% com ilustração. Vai ser uma aula prática. Vai ser a aula mais prática que você já viu sobre portfólio e estratégia comercial de ilustração. A gente vai abrir a caixa preta de como eu faço, como a gente faz no estúdio. Vai abrir a caixa preta da prospecção na ilustração. Tá bom? Então, vamos lá. Senha do PDF é Vou Ilustrar. Senha do PDF do resumo da aula aqui de baixo é Vou Ilustrar. Não esqueça de anotar tudo. Revise todos o que você aprendeu aqui hoje, para você não errar lá no quiz depois. A gente vai fazer o sorteio de uma vaga do Ilustra SA. O Ilustra SA a gente abre as inscrições na semana que vem, é o meu curso completo. A gente vai sortear também aí no domingo uma vaga no Ilustra SA. Como é que vai funcionar? A gente vai mandar um link para você com uma pesquisa, ele está aqui na descrição da aula. Algumas pessoas já receberam por e-mail, algumas pessoas já receberam nos grupos do WhatsApp, mas aqui embaixo na descrição da aula também tem o link com a pesquisa. Responda ali. No final dessa pesquisa, você ainda vai ganhar uma aula gratuita tirada lá de dentro do Ilustra SA para você conhecer, para você assistir. E você respondendo a pesquisa, você vai estar apto a participar também do sorteio da vaga no Ilustra SA. Aí também, mesma coisa que o iPad, tem que estar ao vivo na aula de domingo, beleza? Se for sorteado e não estiver na aula, sinto muito, mas vai perder. Combinado? Então, se você ainda não me segue no Instagram, @VictorBeuren, não deixe de se inscrever no canal também e deixe o like para que o YouTube entenda a importância de conteúdo e leve desse conteúdo de hoje, dessa nossa aula de hoje, e leve para mais pessoas, combinado? E deixe os teus comentários aqui. Muito obrigado. Vou responder o máximo possível dos teus comentários e na próxima aula eu vou te ajudar a mudar. Na próxima aula eu vou dar um passo a passo que você não pode perder de jeito nenhum. Se você aplicar, você vai ter resultado. Então, já se programe para você assistir. Assista a aula completa, de uma maneira em que você possa se concentrar, para você anotar tudo. Eu vou te dar o mapa, o caminho para você seguir. Tá? Já avisa o pessoal aí na tua casa que você tem compromisso amanhã. Tamo junto? Um abraço e até mais. Foi um período difícil. Saí de um emprego, assim, geralmente professor universitário ganha bem. Saí dessa e aí, tava contando com os eventos que eu já tinha 6 eventos que eu tava selecionado aqui em São Paulo. Aí todos caíram. Ao contrário da maioria dos ilustradores que desenham desde criança, eu não era essa pessoa. Eu nunca desenhei. Nem meus bonecos palito eram bonitos, assim. Então, em abril de 2020, foi onde eu fiz meu primeiro desenho. Então, eu tive que também procurar trabalho e eu peguei um trabalho, assim, num estúdio. Mas, assim, pagando muito pouco. Eu descobri que commissions não é pra mim. Porque a pessoa física é muito exigente, não entende muito de arte, te cobra muito e te paga pouco. A commission, ela tem um limite, assim. Você pode subir até um valor lá, mas mais que isso as pessoas começam a não pegar, porque é um presente, geralmente. Por muitos de nós passa um pensamento de, cara, na verdade é muita gente. Como é que eu vou arrumar um espaço nessa praia pra mim? E daí eu descobri que existe uma coisa que chama
mercados de ilustração. Porque eu não sabia, eu era 100% leiga nisso. Eu arrumei o portfólio, né? E aí eu comecei a mandar, né? A editora respondeu o que queria, que foi a Folha de São Paulo. Uma coleção que era sobre bichos brasileiros. Aí um dos que eu consegui, eu fechei lá com o Globoplay, então para fazer uma ilustração para uma série de TV da Globoplay que vai sair, para fazer uma capa de quadrinho. Teve trabalho que apareceu no final de julho, e aí depois, em outubro, foi o primeiro contato da ilustradora do livro. Rapidinho a gente já se resolveu, mas foi a primeira vez que teve uma reunião de negócios. Ainda apareceram 2 orçamentos para outros livros. Foi onde eu falei assim, cara, eu consigo sim me sustentar da ilustração. Eu consigo sim, através do meu trabalho, de prospecção, ter clientes e ganhar tanto quanto eu ganhava na engenharia. Detalhe, trabalhando muito menos horas. O pessoal pergunta então, você não se arrepende? Não, não me arrependo. Gosto muito mais da minha vida como ela tá hoje, profissionalmente. Não estava desenhando tanto quanto eu gostaria. Hoje eu desenho todo dia.